os acontecimentos atuais. Pela mídia, as informações que temos do mundo inteiro, é terrível, dá para perceber que o mundo realmente está em chamas. A gente vê as notícias da África, por exemplo, quantas mortes por ebola, mortes por AIDS, o país está... mortes por fome. A gente vê o Oriente Médio sendo massacrado por religiosos que não entendem nada de religião, mas estão invadindo as igrejas, perseguindo os cristãos. E a gente vê na Síria a situação, o povo saindo a pé, sem rumo, com criança, com mulher, chega nas divisas do país, está fechado, não pode entrar, e aquelas morrendo no mar, montado em cada canoa, 10, 12 pessoas. E a gente vê mesmo nos Estados Unidos a situação que eles enfrentam lá com as drogas e tantas outras coisas. Toda a América está nas drogas, e o Brasil está também numa luta danada com as drogas. Drogas destruindo vidas de jovens, vidas de adolescentes, famílias. E a gente vê que o Senhor Jesus Cristo, quando Ele deu o recado do que ia acontecer, Ele deu também o recado do remédio para estes problemas. Tem uma versão que começa assim: no mundo, mas o certo é: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós te agradecemos, Pai querido e amado, o privilégio glorioso que temos de estarmos aqui com esses amados irmãos, meditando na Tua Palavra, que é a verdade, e ela nos orienta sobre o que acontece e o que acontecerá. E nós te louvamos por termos recursos para tudo que possa acontecer no Teu Filho Jesus Cristo, que veio a este mundo para isso, para nos salvar da condenação eterna. E nós te agradecemos, Pai, pelos irmãos que vieram aqui para ouvirem a Tua Palavra, que eles estejam realmente interessados na edificação e vieram para Te louvar, Te adorar, para serem evangelizados. Muito obrigado, Papai. Por aqueles que não puderam estar conosco também, nós não sabemos o motivo, mas Tu sabes, Pai. E é o Senhor que pode despertar a cada um através da Tua Palavra, e que haja um preparo espiritual para a volta de Cristo que está tão próxima. Nós te agradecemos, Pai querido e amado, por termos a Tua Palavra na nossa própria língua, e este recado que o Senhor Jesus Cristo deixou aqui para nós. Nós te agradecemos por isso. Glória a Ti, em nome de Jesus. Amém. Sentem, irmãos. O Senhor Jesus Cristo, Ele deu o diagnóstico, mas deu o remédio. Ele deu o diagnóstico de que no mundo temos aflição. Então, quando a gente vê essas notícias, a gente ouve tantas coisas que nos faz agradecer cada vez mais este Senhor Jesus Cristo, que se sujeitou a ir para a cruz para nos salvar da condenação eterna. Então a gente fica feliz por ter condições de ter paz na aflição. O bom de ser filho de Deus é isso: mesmo na aflição nós temos paz.
É possível? É possível. Porque Ele está falando, em mim vocês têm paz. No mundo tereis aflição. Nós estamos vendo isso. Quanta gente aflita. Está sendo um levantamento feito aqui no Brasil, tem mais de 180 mil pessoas com depressão. É uma doença terrível, depressão. E eles estão dando a causa da depressão. E entre elas vem a separação de marido e mulher, claro. E a criança já entra em depressão. E a gente está vendo perfeitamente que a causa é cada vez maior. Esta causa vai só aumentando. Porque muitos casamentos são realizados com interesse. Então acabou o dinheiro, acabou o amor. E aí os filhos têm que ficar aí na mão de pessoas. E também nas escolas as pessoas não estão mais tranquilas deixando os filhos na escola. Quando a gente vê briga de menino levando arma para dentro da escola, os professores perderam o domínio, ou porque não querem, ou porque... Então a gente vê que cada vez vai aumentar mais essa situação de depressão. Nós temos tantos e tantos policiais com depressão. E por quê? Porque eles são perseguidos. Hoje os policiais são mais perseguidos que os bandidos. A gente sabe disso, que tem policial que sai de casa com a farda dentro da sacola, para as pessoas não saberem que ele é policial. Então é depressão. Tem muitos policiais sendo aposentados aí com 35, 40 anos por depressão, por enfrentar esse tipo de problema. Saem para fazer um trabalho de perseguição sem saber o que vai acontecer. Cada vez pior. Professores vão para a aula já com problema, já entram em depressão, porque os alunos os desafiam. Os pais não dão educação para os filhos, saber que o professor é uma autoridade na classe. E tudo isso vai trazendo esta situação que nós estamos passando por ela. Não sei se vamos passar, mas estamos enfrentando-a, pelo menos agora. E o Senhor Jesus Cristo, quando Ele deu esse conselho, eu estava olhando hoje, eu falei, mas é verdade, Senhor, como é que a Tua palavra é verdade? No mundo tereis aflição. O Deus deste século, Ele realmente conseguiu fazer muitas pessoas desistirem até da jornada de viver neste mundo, pessoas pondo fim na própria vida. Isso é o que o diabo quer. Quando nós lemos aí no capítulo 4 da segunda epístola aos Coríntios, e notamos aí por que o Evangelho de Cristo não alcança as pessoas nessas condições? Porque Ele cegou. Então, as pessoas procuram outros meios de libertação e não encontram. Mas, se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, Ele cegou. E as pessoas procuram em outras partes, procuram socorro em outras partes. E por outro lado, as próprias religiões, já pensou? Pessoas tão fanáticas a ponto de invadir a igreja. Por quê? Fanatismo, coisa do diabo mesmo. São aqueles que são orientados por ele. E o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para nos libertar dessas prisões. Hoje as pessoas dizem, nós somos prisioneiros dos ladrões, estamos dentro de casa, os ladrões estão na rua, nós precisamos trancar porta e etc, etc. E essas prisões físicas ainda está tudo bem. E a prisão espiritual? A prisão espiritual não deixa as pessoas descobrirem este remédio que Jesus deixou para esta situação que nós estamos enfrentando.
a prisão espiritual é a pior que tem. Porque as pessoas não conseguem acreditar numa salvação perfeita como esta que Jesus faz naqueles que acreditam na promessa que Ele fez. Então, quando Ele está mostrando para nós aqui, deixou a solução aqui, nele temos paz. E aí no capítulo 11 de Mateus, versos 28 e 29, ele dá ali para nós a maneira de encontrar paz para a vida espiritual. Aqui ele está tratando da vida material, mas lá agora é vida espiritual, descanso da alma, para que a pessoa não fique preocupada com o destino dela depois da morte física aqui neste mundo. Então ele deixou ali agora a receita para aqueles que estão nesta situação. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Ele está convidando todos que estão cansados e oprimidos. Opressão vem do diabo. A canseira espiritual é a depressão. Então, ele convida todos esses. O trabalho não traz depressão para as pessoas. O ficar parado traz depressão. Certo? A pessoa que não conhece religião, ela não fica com a alma cansada. Agora, quando ela começa a buscar a verdade, vem aí os mensageiros do diabo, trazendo as mensagens que o diabo quer. Aí a pessoa vai agora ficar com a alma cansada, porque ela não sabe onde procurar alívio. E procura igrejas. Qual será a igreja certa? E vai numa, e vai na outra, e vai na outra, e vai na outra, e não acha. Não tem igreja certa. Não. A igreja certa é o corpo de Cristo, cujo cabeça é Ele mesmo. Mas as pessoas não conhecem, não sabem. E os pastores ficam trazendo-as com promessas de alívio, mas são promessas falsas, porque o único que dá alívio à alma é Jesus Cristo. O único que liberta da depressão é Jesus. Pode até tomar medicamentos e etc, vai melhorar, mas depois piora, tem que ir tomando mais fortes e etc, né? Então nós estamos vendo que a situação hoje está complicada para muita gente. Muita gente estão desesperadas, com ansiedade, com depressão. Entrou em depressão, aí ficou difícil para toda a família. Imagina uma pessoa não ter coragem de trabalhar, não ter coragem de sair de casa. E aí eu fico pensando, e esses que nasceram de novo, cadê a gratidão? Cadê o agradecimento? Porque nós não conhecemos a prisão satânica atual. Conhecemos lá atrás, mas essa de hoje é terrível. Então, nós estamos livres em Cristo Jesus e não temos vontade de agradecer. Quantas pessoas recebem bênçãos e bênçãos e não se lembra de agradecer. Às vezes a gente recebe pedido de pessoas para oração e etc. A pessoa fica boa, resolve o problema. E aí, ficou bem? Ficou. Graças a Deus. Hoje eu recebi um telefonema de uma pessoa agradecendo. Os 3 estavam com um problema em casa. Pai, mãe, filho, tudo com... A mãe estava até com pneumonia. Então, ligou agradecendo pelas orações. Então, é raro acontecer isso, irmãos. É muito difícil pessoas se lembrar de como ela era antes. Por isso que quando eu leio aí em Efésios, capítulo 2, versos 11, eu fico pensando, muitas pessoas se esquecem disso. Portanto, lembrai-vos de que outrora eram gentios na carne, chamado incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos
na carne, por mãos humanas. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Aí não tem condições. Não tem condições de viver feliz uma pessoa nesta maneira. Sem esperança, sem Deus. Agora nós temos esperança, porque a Bíblia Sagrada nos garante esta esperança, mas é só neste lugar que Jesus está indicando. Colossenses 1, 27, ele está indicando ali onde é que nós temos. O apóstolo Paulo concordou com o que Jesus falou aqui para nós. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Aqueles que não têm esta esperança, pode ter, porque qualquer pessoa em cima da terra pode ter esta esperança da glória. Porque Cristo em vós não exige nenhum esforço da nossa parte, a não ser o nosso reconhecimento que precisamos ser salvos. Não exige nosso dinheiro, não exige sacrifício, não. Então, esperança da glória qual que é? Cristo em vós. E como é que Cristo vem estar na pessoa para ela ter esperança da glória? O próprio Jesus deixou para nós aí no capítulo 15 do Evangelho segundo João, versículo 4, ele mostrou que para ele estar na pessoa, a pessoa primeiro tem que estar nele. Estai em mim, e eu em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não estiver na videira, assim nem vós podeis dar fruto, se não estiverdes em mim. Aí entra a religião, né? Entra a religião e a tapiação é muito grande. Não, nesta religião você está em Cristo, nessa religião você está em Cristo, você fazendo isso você está em Cristo, você não fazendo isso você está em Cristo, e etc, etc, e é um engano. Porque Jesus deixou o único meio que nós possamos estar nele, é crer na promessa que ele fez. Não tem outro jeito, não. Se não crermos que Cristo nos atraiu no corpo dele, não tem nada que nos coloque em Cristo Jesus. Senão ele não teria dito que ele precisava ir para a cruz para nós podermos estar nele. João 12, 32. Então, a pergunta sempre é essa: como é que eu estou em Cristo para ter esta esperança da glória? Como é que eu posso estar nele para ele estar em mim? Então é porque as pessoas não leem a Bíblia Sagrada, não meditam na palavra de Deus. Então não descobrem como estar em Cristo. É camuflado. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Todos. Então, quem ficou de fora? Ninguém. E por que as pessoas não têm paz? Por que as pessoas vão para o inferno? Porque não acreditam. Não é porque não paga, não tem dinheiro, porque é muito pobre, porque... Não, é porque não crê. Porque é pela fé, Efésios 2, 8, né? É pela fé que nós estamos em Cristo. Fé na promessa que Ele fez. Não é fé que o mundo conhece, não. É a fé que Deus dá para aqueles que clamam por misericórdia. O único pedido que Deus atende do pecador é este: misericórdia. Esse Deus atende. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então é pela fé. Mas fé no quê? Aí entra estas discussões. Eu tenho muita fé, tudo que eu peço a Deus Ele me dá. Não tem muita fé. Ninguém tem fé para crer que Cristo a atraiu no corpo dele. Ninguém tem. É só Deus que dá essa fé. Está bem claro aí.
Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem da pessoa, é Deus que dá. Mas Ele dá para quem? Para aquele que clama por misericórdia. E para clamar por misericórdia, o que a pessoa precisa? Ela precisa saber pela Bíblia Sagrada que o inferno é real. E que a morte é real. Ninguém escapa da lei da morte. Quando a pessoa cai em si e percebe que está perdida, ela começa a procurar religião. Começa a procurar religião. E ela vai sendo decepcionada. Mas se ela está buscando salvação, ela vai ser informada através do Espírito Santo, que vai dar a oportunidade para ela ter o privilégio de ouvir a mensagem da salvação. Então, é preciso clamar por misericórdia. Para clamar por misericórdia é preciso saber que está perdido. Mas aí, diante dessa cerca religiosa que as pessoas têm, elas então não sabem qual é a igreja que é boa para elas. E com isso vão sendo decepcionadas. Então, amados, quando a pessoa ganha esta bênção gloriosa de saber que o inferno é real e que a morte não escolhe pessoas, a morte é uma realidade, e ela sabe, toda pessoa sabe que está indo para o inferno, fora de Cristo, toda pessoa, mesmo as que estão na religião e são braço direito lá da religião. Você chega e pergunta para ela: onde é que você vai ficar depois da morte? Não sei, é Deus que sabe. É você que sabe. Não é Deus, é você. Deus mandou socorro para todos. Todos têm o privilégio de ser socorridos. Mas é preciso estar em Cristo. Quando nós vamos vendo que é em Cristo que é a solução deste mal que o mundo atravessa. Será que Jesus ia saber que era para esse tempo? Ele sabe tudo. Ele conhece tudo. Então, quando nós lemos, por exemplo, Romanos capítulo 5, versículo 1, tem duas versões diferentes aí, por isso que a gente tem que sempre tomar cuidado com a versão. Tem tem três versões diferentes, por enquanto. Cada vez que a pessoa atualiza a Bíblia Sagrada, ela entra com a religião dela. Toda vez que há mudança, entra o pensamento da pessoa, do homem. É a mesma coisa de ler livros espirituais por aí afora. O autor é fulano de tal, E o autor deste livro aqui, quem é? Tá certo? Quem é o autor deste livro? É Deus. Será que esses são mais do que Deus? Eu me lembro que um senhor tinha uma pilha de livros, até eu trouxe alguns aí na igreja. O senhor pode levar tudo embora. Eu não achei nenhum destes livros mostrando o que o senhor está mostrando pela Bíblia. Então, amados, é um privilégio muito grande a gente estar livre da condenação. E quando é que nós estamos livres? Vamos ouvir então a versão de Romanos 5:1, nesta aí como é que fala? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Por meio de Jesus Cristo. Tá? Tem versão aí que fala assim? Por meio de Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é o mediador, é por meio dele. Deus enviou Ele, Jesus, para nos salvar. Então, mediante, eu não sei onde é que, Não sei onde é que sai fora, Ou seja, comparando, eu não sei. É quase igual, mas não é igual. O que mais? Temos paz com Deus
Mas o ponto está aí, temos paz. O ponto está aí. Tá? Sendo, pois, justificados pela fé, não é mediante a fé. Pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é que faz a paz. Em mim, tem as paz. Não é na religião X nem na Y. É nele. No mundo vocês têm, ele está mostrando para nós. No mundo vocês têm problema. E muitos problemas. O diagnóstico é dele, de Jesus. Mas ele deixou o remédio. O remédio para esses problemas sou eu. Vocês estando em mim, vocês vão ter paz. Ele está mostrando para nós aqui. Isso tem alguma maneira de ser visto diferente? Não tem. Tem outra interpretação? Não. Não tem. É nele que nós temos paz com Deus. E fora de Jesus, estamos inimigos de Deus. Fora de Cristo, a pessoa é inimiga de Deus. Mas em Cristo Jesus, ela tem paz com Deus por meio da fé na promessa que Cristo fez. Não é a fé que Cristo nasceu há 2000 anos atrás, não é essa fé. É a fé de que Ele nasceu, foi crucificado e te atraiu, e você foi crucificado com Ele. A gente precisa estar repetindo isto muito exatamente por causa dessas versões erradas. Tá? Por isso que sempre a gente explica para os irmãos e para quem estiver ligando aí, para ter um raciocínio. Tá? Que raciocínio? Por que a pessoa precisa nascer de novo? Porque ela está morta para Deus. Morta o quê? Não, ela está desligada de Deus. Agora, em Cristo somos ligados com Deus. Então, sendo, pois, justificados pela fé, justificado do quê? O que é que separa a pessoa de Deus? É o pecado. Mas da onde vem o pecado? Vem da lei? Então, o que é o problema? É o pecado ou é a lei? É a lei. A lei é que mostra o que é pecado. Tá? E a lei mostra que o pecado é não crer que Cristo nos atraiu no corpo dele. Esse é o problema. Tá certo? Então, o raciocínio é esse. Precisa nascer de novo, porque a pessoa nasce neste mundo em Adão. Ou seja, proveniente de Adão. Então, ela nasce com a natureza adâmica. Quando a gente lê 1 aos Coríntios, capítulo 15, versos 22, então, é isso que o apóstolo Paulo quer mostrar para nós. Você precisa mudar, né, de pai. É isso que ele mostra ali. Você nasce, vive separado de Deus em Adão. Mas quando você crê que Cristo te atraiu no corpo dele, agora você está ligado com Deus. Está tão claro aí, não está? Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, não tem interpretação aí. Não. Então a pessoa precisa nascer de novo porque ela está em Adão. E para ela nascer de novo, ela precisa estar em Cristo. Porque em Cristo ela é gerada por Deus. Aí não é mais os pais maternos e paternos, não. Agora é o Pai Deus. A pessoa que nasce de novo, ela tem como pai o próprio Deus. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai daqueles que são gerados por Deus em Cristo Jesus. Daí nós vamos vendo dentro da Bíblia Sagrada que é tudo em Cristo Jesus. Por exemplo, quando nós lemos Romanos 8:31, que eu gosto de ler este texto na versão, vamos ver como é que fala essa, né? Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, a pergunta é essa, né? Você está em Cristo?
Se não estiver em Cristo, Deus não é por você. Se o senhor não está em Cristo, Deus não é pelo senhor. Não está falando aí se você está em tal religião, não, senhor. Está falando se Deus é por nós. É o mesmo caso do Salmo 23. É a mesma coisa. Tá certo? O Senhor é o meu pastor. Mas quando é que Ele é o teu pastor? É quando você faz parte do rebanho dEle. Para fazer parte do rebanho dEle, você precisa ser gerado por Ele. Isso está lógico aí em qualquer, né, fazenda, a gente percebe, né? Então, ser gerado por Deus em Cristo Jesus é a solução do problema herdado de Adão e Eva, tá? Adão e Eva pecaram antes da lei. Esse é que é o ponto. Não, senhor, Deus estabeleceu a lei. Adão estava debaixo da lei. Depois, quando ele infringiu a lei, é que ele entrou em pecado. Da mesma maneira somos nós. Nós nascemos debaixo da lei, da condenação e da morte. Porque nascemos de Adão e Eva. Mas quando nós nascemos agora de novo em Cristo Jesus, nós nascemos de Deus, através de Jesus Cristo, que não tem pecado. Então, esse é o motivo da pessoa precisar nascer de novo. Então, no mundo ela tem aflição, ela está em problema, principalmente aqueles que têm, assim, certa preocupação com a sua vida espiritual. Porque tem muitas pessoas que acham que a pessoa é como o animal, morreu, acabou e etc. Então vive aí desordenadamente. Esses aí não se preocupam com a salvação da alma. Mas tem aqueles que herdaram algum temor, alguma coisa, e esses então têm preocupação. São os que buscam salvação. Normalmente, com o aparecimento das igrejas, surgiu aí um outro método, solução para os problemas materiais. Então a pessoa vê isso aqui e fala, em que igreja eu vou para resolver esse problema? No mundo eu tenho aflição, então eu preciso saber qual que é a igreja certa. Mas ela não vai achar, porque as igrejas só preocupam com as coisas materiais. É isso. Então um só prega a expulsação de demônio, não, o demônio está te etc e tal. Outro, não, você está doente, precisa expulsar a enfermidade. Outro, você precisa ganhar dinheiro, você pode, Deus é rico em misericórdia, é rico em dinheiro também, é dono do ouro e dono da prata, você vem aqui, você vai. Então as pessoas não se preocupam em buscar solução para a salvação da alma. E Jesus deu os 2 pontos aqui. No mundo vocês têm aflição, mas em mim vocês têm paz. Tá certo? E ele mostra depois a condição para termos descanso para a alma. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. As pessoas não sabem o que é jugo. Fica do mesmo tamanho. O jugo aí é a cruz de Cristo. Tomai sobre vós o meu jugo, a cruz de Cristo. Tá certo? Creia que eu te atraí no meu corpo quando eu fui crucificado, e você vai ter descanso para a alma. Tá certo? Porque aí acabou o problema. Uma vez em mim, Romanos 8:1, vocês não têm mais problema com a salvação da alma. Agora vocês vão ficar então felizes e vão procurar este refúgio. Como estar neste refúgio? Estando entregue à morte no corpo dele, lá na cruz. Ele é o nosso refúgio. Então, o que ele falou? Qual é a igreja que ele está indicando para nós aí, para sermos salvos da condenação eterna? Paulo mostrou direitinho pelo raciocínio. Ele mostrou o raciocínio dele em vários textos aqui, tá? Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então agora, por que agora? Agora nenhuma condenação. É porque Jesus nasceu há 2000 anos atrás? Não, não é porque Jesus nasceu no mundo. É porque Jesus nasceu nele, tá?
Quando nós cremos que Cristo nos atraiu no corpo dele, nós fomos crucificados com ele, morremos com ele, mas fomos ressuscitados com ele. Isso é uma lei que está em vigor até Cristo voltar para buscar os seus. Então é automático. Em mim vocês estão livres da condenação. Vocês em mim têm paz com Deus. Vocês em mim têm descanso para a alma. Oh, que beleza. Então é nele. Por que só nele? Porque não tem uma... Não tem, porque Deus enviou ele, Jesus, para nos salvar. O raciocínio tem que ser esse. João 3,17. Se tivesse um outro meio, aí estaria escrito, não, se você fizer isso, se você estiver em tal lugar, em tal igreja, estaria resolvido. Mas Deus olhou para o mundo, não viu nenhum para morrer na cruz do Calvário, para nos salvar da condenação eterna. Ele enviou Jesus. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, se precisou enviar Jesus, é porque não tem outro jeito. Não tem. É nele que estamos livres da condenação. É nele que nascemos de novo. Não tem outro jeito? Não. Deus só gera uma pessoa para o reino dele quando a pessoa está em Cristo. Olha o raciocínio, precisa nascer de novo. E para nascer de novo tem que estar em Cristo. E para estar em Cristo tem que acreditar que Ele nos atraiu no corpo dele. Tudo está ligado nele, não está ligado em nenhuma religião aqui. Em nenhuma obra da pessoa. Não. Tudo está ligado lá. Deus, que é infinitamente misericordioso, providenciou a maneira para nós estarmos livres da condenação eterna, para nós pertencermos à família dele, que é através do novo nascimento. Tá certo, irmãos? Então, é motivo para nós louvarmos, para nós agradecermos a este Deus maravilhoso. Quando o apóstolo Paulo diz, eu pela lei estou morto para a lei, não é que eu morri, estou vivo agora, não. Eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, não é que fui. Então é uma questão de entrega cotidiana, sim, a cada momento. Estando entregue à morte no corpo de Cristo a cada momento. Mas e quando a gente... Não, isso, confesse, estou morto para o mundo. Porque vem tantas propostas, irmão. Tantas e tantas. Está vindo proposta espiritual de todo jeito aí. Pessoas dizendo, bem, não é assim não, tem outro jeito, tem outro. Qual é outro? Me indica outro que eu vou concordar com você. Qual é outro jeito? Me indica que eu vou concordar com o senhor. Não tem outro, senão Jesus não teria dito que é necessário nascer de novo. Eu fico pensando, será que as pessoas não leem esse João 3 a 7 aí? Ó? Será que elas não leem? A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Será que esse homem tem alguém que é comparado a ele? Se ele precisava nascer de novo, sendo príncipe, religiosamente falando, em Israel? Israel, que era uma nação. Então, meus irmãos, por isso que nós temos que continuar pregando como nascer de novo. Porque que precisa nascer de novo, tem muita gente pregando. Mas como nascer de novo, não. Porque eles não acreditam na Bíblia Sagrada e arrumam outros processos de novo nascimento.
Nós te agradecemos, nosso Pai, privilégio glorioso que temos de sermos teus filhos sem merecermos, mas o Senhor, que é riquíssimo em misericórdia, nos deu fé para crermos que Cristo nos atraiu no corpo dele. Muito obrigado, papai. O Senhor abençoe esta igreja com a bênção do avivamento espiritual pela tua palavra. Abençoe esta igreja, que ela seja uma luz aqui nesta cidade, que muitas pessoas venham tomar conhecimento desta obra que o Senhor fez pelo mundo através de Jesus Cristo. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. Graça e paz.